Aqui, nesta casa eu me encontrei. A partir de agora, entra no ar, por esta emissora, o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. O programa que vai mudar a sua vida. A apresentação, Sérgio Vieira. Muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência. Bom dia, minha gente de Santo Estevão. Estamos começando mais um programa Cirurgia da Alma, o programa que está transformando sua vida, que transforma toda a sociedade. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia a todos que fazem a Casa Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Hoje nós estamos muito felizes porque no sábado realizou-se o belíssimo trabalho do nosso querido irmão Chico Xavier, um trabalho que extrapolou todas as expectativas dos Mensageiros da Luz, porque as inscrições se esgotaram, todas as pessoas foram atendidas e todas as pessoas ficaram muito felizes com a maneira, o carinho que Chico Xavier dispensa através do médium Cinéio Lúcio a todos aqueles que a ele se dirigem. Uma energia muito sutil, muito suave, e um trabalho magnífico que transforma toda a psicosfera da cidade. Então, nós estamos felizes com o trabalho que foi realizado. Agradecemos a todas as pessoas que confiaram na Casa Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Também queremos registrar aqui que recebemos um convite de Eulália Gomes, agora doutora Eulália Gomes, filha de Josias Gomes e Marlene Gomes. Essa moça é natural de Santo Estevão e saiu daqui para conquistar Salvador através da sua ascensão profissional, formando-se em Direito pela FACS, né? E recebemos um convite que nos honrou para que representássemos a doutrina espírita no culto ecumênico. E comparecemos ao evento belíssimo, o clima de festa, de alegria, os familiares de todos os formandos lá. E nós também mencionamos o nome da Casa Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca, em Santo Estevão, da qual somos simples trabalhador e que fomos representar a doutrina espírita e procurar divulgar essa doutrina santa, a doutrina do Cristo. Então, queremos parabenizar os pais de Eulália Gomes, Josias Gomes e Marlene Gomes, porque é uma grande vitória, é uma conquista de muita emoção você formar um filho, ainda mais como advogado. E temos certeza, doutora Eulália Gomes, que a sua jornada será uma jornada de vitórias, uma jornada de conquistas, uma jornada de crescimento como ser humano, e que será uma grande advogada ou
às vezes, uma grande profissional no campo que abraçar. Pode fazer concursos para várias áreas, aonde for, certamente fará sucesso. Um abraço, obrigado pela confiança e pelo convite. E a Casa Espírita Mensageiros da Luz estará sempre à disposição de todos vocês. Queremos lembrar que no programa de hoje nós temos a Pílula do Evangelho, Não Crie Sofrimentos Desnecessários, com o nosso amigo Ricardo Melo. Temos também Conversando Comigo, o bloco Conversando Comigo, da professora Regina, essa professora extraordinária, querida em Santo Estevão. Esse bloco, eu e minha esposa, nós somos fãs desse bloco, porque a gente vem às vezes na estrada ouvindo dentro do carro, é o único momento que a gente tem um tempo para ouvir, e a gente gosta muito de ouvir, porque essas colocações de Ana Regina são perfeitas. Ela tem um domínio muito grande, né, da interpretação, da redação, e aí realmente ela encanta a todos pelo conteúdo e a mensagem, né, a mensagem objetiva que ela passa para toda a sociedade. Também queremos lembrar a todos que no bloco Sementes de Amor nós temos Raul Teixeira falando sobre nossa valorização, muito importante. Raul Teixeira é um grande nome do Espiritismo. E logo após temos uma página musical com a música lindíssima, Ouço Deus. Essa música, sabe, vale muito a pena a gente ouvir. Temos também no quadro Entrevista com Profissional, em destaque na semana, uma entrevista sobre o Evangelho no Lar, como ele deve ser implantado, toda a orientação, muito importante, importantíssimo o Evangelho no Lar. Então, nós temos aí a programação de hoje do programa Cirurgia da Alma. Queremos lembrar que o WhatsApp do Centro Espírita Mensageiros da Luz do programa Cirurgia da Alma é o 7196020303. Interaja com o programa, mande suas mensagens, tire suas dúvidas. E também nós queremos lembrar o endereço da Casa Espírita Mensageiros da Luz, que fica no bairro da Caixa d'Água, em frente ao Colégio Castelo Branco, em Santo Estevão, Bahia. Então tá aí a programação toda do programa Cirurgia da Alma no dia de hoje. Queremos agradecer a audiência de todos vocês, agradecer a espiritualidade da casa, Josué Arapiraca, que é o mentor da Casa Espírita Mensageiros da Luz, a toda a espiritualidade que ali nos auxilia. São todos importantes, sem eles nada somos. E agradecer a audiência de todos vocês em várias cidades do Brasil. Um abraço, continue com a audiência do programa Cirurgia da Alma. Editorial com Sérgio Vieira. No editorial de hoje, meus irmãos, nós queremos abordar o tema É Tempo de Paz, Ame o Próximo. Temos um convite para toda a sociedade dessa cidade, para todos os ouvintes do programa Cirurgia da Alma. Vamos formar uma corrente, a corrente do bem, a corrente do amor ao próximo. Vamos todos procurar nutrir os nossos corações com os melhores sentimentos, compreendendo o outro, respeitando o outro, sendo vigilantes nessa postura. Vamos fazer isso. E eu tenho uma solução para os seus problemas. Todos os problemas que você enfrenta, todas as queixas, todas as reclamações. Se você fizer a oração nesta cidade, formando uma corrente, todos, às 18 horas, em prece pela cidade de Santo Estevão, pelo nosso Brasil, seus problemas serão solucionados. Você mudará toda a energia
da psicosfera da cidade. Isso vai refletir na sua vida, nos seus problemas. Quando uma quantidade enorme de pessoas se une com amor no coração, no mesmo pensamento, com a mesma vontade, vocês não têm ideia do poder realizador dessa oração, dessa prece. Então, queria convidar todos vocês para que pudéssemos transformar Santo Estevão. Santo Estevão ser a cidade do bem, ser a cidade da paz, ser a cidade da harmonia, porque o mal não pode com o bem. Jamais o mal vai vencer o bem. Jesus, Rei do Universo, Mestre dos Mestres, é único. É o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, que eu vos aliviarei, disse o Mestre. Então vamos ao Mestre, através da prece, da fé, da oração. Essa cidade está convocada para todo dia, às 18 horas, as pessoas pararem em prece. Vamos transformar nossas vidas. A solução de todos os problemas. Se você mudar o campo de energia, você muda tudo na sua vida, nessa cidade. Os seus problemas desaparecem. Tem solução. Basta que tenhamos fé, que oremos ao Mestre, essa corrente, a corrente do bem, e passemos também a mudar nossas atitudes em relação ao outro, respeitar o outro, entender as diferenças, procurar entender que as pessoas não podem agir de forma igual, da maneira que você pensa. Então, um tem que respeitar a maneira do outro pensar. Você não pode impor ao outro. Você não pode transformar o outro. Você não pode mudar ninguém, a não ser se aproximando amorosamente, com carinho, sugerir a mudança, mas num clima de confiança, sem hostilidade, sem animosidade. Então fica aí o nosso lembrete para toda a sociedade de Santo Estevão. Todos os dias, 18 horas, oração, corrente de oração, prece. Fale com o seu coração, fale com o Mestre Jesus. E você vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família. Você vai ter prosperidade, paz e harmonia. Um bom dia para todos. Obrigado pela audiência do editorial de hoje. Bloco Sementes de Amor, com a reflexão do dia. Cada dia que a gente vive na Terra é um dia significativo demais para nós. Embora seja muito difícil viver no mundo, mais difícil não por causa do mundo, mas por causa da gente, somos os únicos seres racionais que respiramos sobre o planeta. Desse modo, todo tipo de confusões é gerado por nós, os seres inteligentes da criação de Deus. Os animais seguem seu ciclo naturalmente. O que eles fazem está dentro da lei do determinismo, do instinto. Os animais não erram jamais. Um predador, quando destrói o outro, o faz para comer, e não apenas pelo prazer de destruir. Quando nós olhamos as estações do ano, vemos como são regulares. Em todos os anos, as coisas se comportam do mesmo jeito. O inverno é frio, o verão é quente, o outono de folhas amareladas e muito fruto, e naturalmente a primavera de flores. O sol nasce sempre no mesmo lugar e se depõe sempre no mesmo lugar. O luar realiza o mesmo trabalho, a mesma qualidade de luar. Desde que os primeiros homens aportaram ao mundo, o luar é o luar. É uma chuva de prata sobre a terra. E o sol, alpino no meio-dia, é uma gargalhada de pingentes de ouro que a divindade derrama sobre o mundo. Então se faz necessário que nós aprendamos a crescer para sermos dignos de todas essas bênçãos que Deus nos concede a cada dia.
É importante que a gente cresça. É necessário que a gente cresça. É indispensável esse crescimento. Não podemos esquecer que foi Jesus Cristo que nos disse que era importante que fôssemos perfeitos, quão perfeito é o nosso Pai Celestial. Isso é um desafio. Naturalmente que não seremos perfeitos como Deus é perfeito. Mas quando Jesus Cristo nos disse isto, é que Deus é a referência, a ideia divina é a referência, para que nós marchemos para lá, através dos ensinamentos de Cristo. Foi Ele também que nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Logo, essa direção que Ele nos aponta, esse sentido divino que Ele nos dá, deverá ser percorrido através dos seus ensinamentos. Então, para que se realize o nosso crescimento, será necessário que cada qual de nós se valorize. E como é que a gente se valoriza? É muito interessante pensar nisto, porque há pessoas, variadíssimas pessoas no mundo, que têm um senso de autorrespeito muito comprometido. Dizemos que são pessoas que têm a autoestima muito baixa. A estima por si mesmo é muito baixa nesse ou naquele indivíduo. E quando a nossa autoestima é baixa, a gente começa a se desvalorizar. Nós começamos a nos implodir. Nós passamos a nos destruir a nós mesmos. Quem sou eu? Eu não sou capaz disso, não. Eu nunca vou aprender isso. Isso eu nunca serei capaz de fazer. Eu não sei isto. Quanta gente vive assim. Se lamuriando, se destruindo. Não é a vida que determinou isso para ela. Não foi Deus que determinou isso para ela. É ela mesma que se vai destruindo. A autoestima baixa. Será importante que aprendamos a desenvolver por nós mesmos, a fim de crescermos, essa autoestima alta, esse autorrespeito brilhante, nutrido, capaz de nos fazer dizer, por exemplo, ao invés de eu, diante de uma dificuldade, afirmar, nunca vou aprender isto, nós dizermos, eu ainda vou aprender isto. Ao invés de dizer, eu nunca serei capaz de fazer isto, eu ainda farei isto. Logo mais eu vou aprender isto. Eu ainda não sei. E dessa maneira, nos lembramos de Jesus outra vez, nosso modelo e nosso guia como ele é, disse Jesus e o evangelista Marcos escreveu: tudo é possível àquele que crê. Isto porque, quando nós cremos que as coisas vão acontecer, passamos a trabalhar com um tal entusiasmo, com um impulso interno, que fazemos com que as coisas aconteçam. E Jesus Cristo nos diz ainda: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Pedir ao Pai não significa que Ele nos dará de graça. Significa que vamos correr atrás. Vamos buscar. Em nome do nosso crescimento, é preciso que a gente se valorize. Todas as vezes que estivermos pensando em nossa valorização, não poderemos ser pessimistas, imaginando-nos sempre pessoas incapazes. Temos que fazer o contrário. Somos filhos de Deus. Carregamos essa marca da divindade. Tudo é possível àquele que crê que pode fazer. Tudo é possível a nós, desde que o queiramos. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tantas coisas temos ouvido de Jesus Cristo nesses 2 milênios que nos separam de sua estada na terra, que nos faz ter esse brilho próprio, que não tem nada a ver com orgulho nem vaidade. É esse autorrespeito, essa capacidade de buscar em nós e ao nosso derredor aquilo que nos faça crescer, aquilo
que seja fruto de nossa autovalorização. Estudar, por exemplo. Não adianta ficarmos dizendo, isso não entra na minha cabeça, eu não tenho cabeça para isto, porque apenas vamos fixando negatividades. Apenas vamos confirmando a nossa tese de incapacidades. É importante que digamos, eu ainda vou aprender isto, mesmo que demore. Um dia eu chegarei lá. Eu serei apto a fazer isto. Vou aplicar-me para fazer isto. Sempre as expressões afirmativas. Exatamente por causa dessas expressões afirmativas, nós iremos conquistando as coisas gradativamente. E aí seremos pessoas capazes de se valorizar no trabalho profissional. Nunca nos conformemos em fazer o trabalho sob nossos cuidados da mesma forma, da mesma maneira medíocre. Estaremos sempre desejosos de nos aperfeiçoar, de fazer de uma maneira diferente, de embelezar mais o nosso trabalho, de torná-lo um trabalho feito melhor, mais rapidamente, de forma eficiente, para que ele seja eficaz. Então nós vamos crescendo. Aquela pessoa que aprendeu a cozinhar muito lentamente, muito vagarosamente, ora salgava a comida, ora deixava dura, vai se desenvolvendo de tal maneira que se torna uma pessoa apreciada por todos aqueles que gostam dos seus pratos, dos seus preparos. Aqueles que aprenderam a cantar a princípio desafinados, desentoados, mas vão se aprimorando, vão fazendo aulas, vão fazendo cursos, vão treinando e se tornam verdadeiras cotovias. Aqueles que começaram a jogar futebol como pernas de pau, como dizemos popularmente, aqueles que não sabiam para que lado estava o seu gol, vai observando, vai olhando, vai aprendendo, vai treinando e dali a pouco é um verdadeiro craque. Em todas as coisas que façamos, nós poderemos sempre nos aprimorar, sempre melhorar. Nós podemos nos aprimorar como amigos, como familiares, como marido e mulher. Aquela coisa de ser sempre do mesmo jeito, como a gente casou, e dizendo sempre do mesmo jeito as coisas, nós vamos aprendendo a dizer a mesma coisa de forma mais bonita. Usar palavras mais bem postas, usar expressões mais elegantes. Vamos aprendendo a nos desenvolver, a falar melhor. Não se justifica que no mundo de hoje, em pleno século XXI, nós cometamos os mesmos erros em nossa língua, com tantos livros na banca de jornal, com tantas bibliotecas ao nosso dispor. Ainda que o nosso país tenha poucas bibliotecas, mas teremos uma biblioteca na nossa cidade, no nosso bairro. Em algum lugar apanharemos emprestado com um amigo, com um professor nosso, com alguém que nos possa emprestar. Mas vamos aprimorando. Os nossos conhecimentos de história, história do Brasil. Como é que foi que tudo começou aqui? Cada vez que a gente vai se aprimorando, nós vamos crescendo. A gente vai crescendo. É tão importante que nós vamos aprendendo com isso a gostar mais de nós. Vamos conseguindo a nos amar melhor, a nos amar mais. E desse modo, a vida vai tendo um outro sentido para nós, um outro sabor para nós. Aprenderemos a nos desenvolver como religiosos. Deixaremos de ser essas pessoas piegas, repetindo chavões, e aprenderemos que Deus não está apenas nos textos dos livros. Deus tem que estar na nossa vida. Aprenderemos que a palavra de Deus não é simplesmente a palavra que está escrita na Bíblia. A palavra de Deus é toda palavra boa, toda palavra que vem para construir o bem, para reerguer a alma, para nos fazer felizes. Dita por uma criança, por um velho, por um jovem, por um professor, dita por um orador, dita por um religioso, toda expressão boa representa a lei de Deus, é a palavra de Deus. Nós vamos amadurecendo os nossos conceitos, vamos aprendendo a nos valorizar, a não jogar pérolas aos porcos. Se as pessoas estão zombando de nós, ou da nossa crença, ou do nosso modo de pensar, nós as respeitamos.
E para demonstrar que as respeitamos, nos respeitamos a nós mesmos, com a autoestima alta. Porque só será possível que nós amemos o próximo quando aprendermos a amar a nós mesmos, como propôs Jesus de Nazaré. Amai o vosso próximo como amais a vós mesmos. E a partir disso, vamos verificar que a nossa vida será valorizadíssima. Nós cresceremos ao infinito sob a luz do nosso Mestre Jesus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Agora o bloco A Pílula do Evangelho de Jesus. Bom dia, meus queridos amigos, muito bom dia! Espero que essa pílula do Evangelho encontre cada um de vocês da melhor forma possível, né? Com muita luz, muita paz, muita harmonia aí no seu coração, né? Em sua vida, independente das dificuldades que são naturais, né? Faz parte do nosso caminho que a gente esteja enfrentando. Bem, hoje eu queria conversar com você a respeito de algo muito importante que Jesus nos fala sobre o convite que Ele nos faz, né? Quando Ele nos diz para que a gente busque, que nós vamos achar, para que a gente bata, né? Que nós vamos encontrar. Parece que é um convite intenso do Cristo para que a gente não fique acomodado, né? Para que a gente faça a nossa parte e caminhemos em direção à vida que realmente a gente quer. A esse respeito, eu estou aqui na minha mão com dizeres de um escritor norte-americano chamado Jim Rohn, bem interessante, sobre a nossa capacidade de mudar e alcançar objetivos. Quer ver? Vou dar uma lidinha rapidinho para vocês nesse pequeno trecho. Você precisa alimentar seus pensamentos. Lembre-se de não apenas alimentar o seu corpo, mas de nutrir a sua alma. Lembre-se de se educar constantemente. Não passe a maior parte do seu tempo com coisas menores. Lembre-se que, em última instância, você é o senhor da sua vida. Eu conheci um cara que comeu mais de 2.000 biscoitos em um ano, mas leu apenas 2 livros. Bem, na verdade, esses 2 livros estavam cheios de gravuras e com poucas reflexões. Isso acabou fazendo com que a gente tivesse
mais facilidade para determinar por que ele tinha uma vida tão limitada como aquela que ele tinha. Então lembre-se, se você quer mais da vida, você tem que se tornar mais. Sucesso não é uma coisa que você possui. Sucesso é alguma coisa que você atrai pela pessoa que você se torna. Então lembre-se de você fazer coisas certas para que você possa melhorar. Lembre-se de você fazer tudo o que você puder fazer de melhor para você ser um ser humano melhor. Para as coisas que você quer mudar, seja você a própria mudança. E tenha certeza que quando você mudar, todas as demais coisas mudarão com você. Jim Rohn. Então, meus amigos, eu acho que essas palavras elas resumem bem a atitude que nós devemos ter em relação à vida, né? Parar de procrastinar e começar a fazer. Parar de se queixar pela vida que a gente não tem e começar a olhar a vida que a gente quer ter. Começar a agir no mundo real, concreto, usando nosso livre-arbítrio para fazer as mudanças que a gente tem que fazer. E às vezes a gente fica empurrando com a barriga e que não vai adiantar nada, é ou não é? E começar a desfrutar de uma vida muito mais extraordinária e feliz que a gente realmente pode ter. Você vê que são palavras simples, não tem nada de novo, né? Nada que você não tenha ouvido, que eu não tenha falado para mim mesmo nos últimos, 37 anos. Nada que a gente, de certa forma, não tenha contato. Mas, se a gente não começar a fazer, não adianta. Tem uma frase que eu gosto muito de usar. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, muitas vezes a gente lê o Evangelho, conhece as palavras de Jesus na ponta da língua, né? Nós conhecemos dizeres bonitos na ponta da língua. A gente sabe, mas o que não quer dizer que a gente faz. Então vamos nos tornar a mudança que a gente quer ver no mundo, como dizia Gandhi, fazendo essas mudanças acontecerem. Então vamos lá? Mãos à obra. O pessoal fala que o ano começa depois do carnaval. Bem, então já está na hora de começar o ano, é ou não é? Então vamos lá, de novo, pega a sua lista de prioridades, comece a identificar tudo aquilo que você quer mudar. Tudo aquilo que você vai fazer agora para melhorar a sua vida, para você, para a sua família, né, para ajudar nos grupos sociais que você está interligado, para fazer a diferença na construção de um mundo melhor. A gente precisa começar a falar menos e agir mais, com consciência, com foco, com determinação. Essa recomendação de Jesus é fundamental. Nós precisamos bater para que as portas se abram. E a gente não só bate fazendo prece, né? Falando as coisas que vêm do coração. A gente bate fazendo uma prece agida, entre aspas. Desculpem aqui essa ousadia de inventar essa palavra, né? Mas é uma prece, entre aspas, agida, ou seja, uma prece com ação, né? Quando a gente começa a fazer as coisas, a gente cria uma energia de retorno pelo mérito de se esforçar, de buscar, pela determinação de realmente querer alguma coisa. Claro, né, pela lei de causa e efeito, a gente vai começar a atrair recursos, pessoas, coincidências, acontecimentos, enfim, um monte de coisas que aos olhos das pessoas comuns, exatamente, vão parecer isso, né? Coincidências, mas que pela lei divina vai ser simplesmente o resultado do retorno que a gente vai estar, né? Que nós vamos possuir, que a gente vai ter por todas as mudanças que a gente ousou fazer na vida. Então, quer uma vida melhor? Seja uma pessoa melhor, porque quando nós somos pessoas melhores, o mundo acaba mudando junto com a gente e se tornam melhores também, tá bom? Deus abençoe seu dia, tenha uma linda semana, muita luz, muita bênção, muita paz ao seu coração, a quem te rodeia, né? Com muito amor, muita compaixão, para que a gente possa, como sempre, construir dentro do nosso íntimo a realidade verdadeira que a gente deseja um dia, né, viver aqui do lado de fora, tá bem? Então um grande abraço a todos vocês, fiquem com o nosso bom Deus e até a nossa próxima Pílula do Evangelho. Conversando comigo. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Paraguaçu, bom dia Simone, bom dia Sérgio. Hoje, esse domingo é especial, estamos felizes e cheios de muita luz. Ontem tivemos um sábado abençoado, com a presença de Cinéio Lúcio, que recebe Chico Xavier. Queremos aqui agradecer de todo o coração pela disponibilidade dele, o carinho que ele trata as pessoas, a paz que sentimos, as caridades que foram feitas. Foi uma tarde maravilhosa. Muita gente orando, a gente em comunhão com a espiritualidade, com Jesus em primeiro lugar. E queremos aqui também abraçar a nossa equipe de trabalho,
na pessoa de Sérgio, de Cristina, de Dona Líndia, nossa presidente, todos que vieram, e queremos dizer a vocês que só vendo com os olhos, para a gente sentir, e casou muito bem com o nosso tema do Conversando Comigo, que é o poder do olhar, porque a gente falando assim, vocês estão só sentindo assim a nossa emoção, mas quando a gente sente emoção e vê, é diferente. Então, nós Conversando Comigo hoje, a gente vai falar sobre o poder do olhar. Como é bom ver, enxergar essas coisas maravilhosas. Os nossos olhos são presente de Deus, valiosíssimo presente. Afirmam que os olhos mostram o que a alma sente. Quanta alegria nossos olhos expressam quando estamos felizes. Quanta tristeza e lágrimas nossos olhos também expressam quando estamos espiritualmente sofrendo ou a matéria enferma. Então, Jesus também fala o seguinte: os olhos mostram várias vertentes, né? Sem falar o prêmio da gente poder enxergar as bênçãos, as maravilhas de Deus, né? É com os olhos que a gente vê a natureza, os pássaros, que a gente vê as coisas maravilhosas que Deus deu pra gente. Não é verdade? Então, gente, Jesus também fala que bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Jesus nos fala claramente: se vossos olhos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Então são várias vertentes. A gente vai falar das duas hoje. Não é verdade? Que é uma bênção a gente admirar as coisas com os nossos olhos presentes de Deus, a criação, o rosto de quem amamos, o sorriso do nosso irmão, não é verdade? Mas por que Jesus nos alerta sobre o que vemos, como vemos? Por quê? Né? Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, vamos entender. Quando Jesus nos fala dos olhos fechados, deve ser para que nós não nos incriminemos, não nos prejudiquemos com a nossa espiritualidade. Devemos fechar os olhos para as violências, as leituras mundanas que falam de violências, de sexualidade pervertida, de maldade, de fecharmos os olhos para as mensagens direcionadas à idolatria ou verdades que querem nos impor. Os nossos olhos têm uma leitura própria e espiritual. Todos nós temos um olho clínico. Quantas vezes a gente bate o olhar numa pessoa e a gente se encanta, tem a simpatia? Quantas vezes a gente bota um olhar numa ação que um irmão está fazendo, a gente incrimina porque é errada, porque a gente acha que está fora do nosso contexto de filho de Deus. Então, observamos um olhar de ternura da mesma forma que um olhar de censura e de repreensão. Nós conhecemos um olhar de ódio e diferenciamos um olhar de amor. Quantas vezes sentimos no olhar do próximo o contrário do que ele está falando, ou o que está falando o seu coração, ou o coração falando o que os olhos estão desmentindo? Quantas vezes já passamos por isso, não é verdade? Mas a espiritualidade e a verdade sempre prevalecem e sempre prevaleceram. Quando conversamos com alguém, devemos olhar profundamente nos seus olhos, porque a espiritualidade não vai permitir, se a gente for com o coração brando, se a gente for sem maldade, de ter outra leitura que não seja verdadeira, sincera. O olhar às vezes mente, né? E a espiritualidade não permite que sejamos enganados, não é verdade? Mas quando Jesus nos alerta para fecharmos os olhos a algumas situações, Ele está ao mesmo tempo nos alertando para abrirmos os olhos nas situações adversas. Claro, existe o mal, existe o bem, existe o bom, existe o ruim.
Então sempre existe, né? Essas coisas. Devemos abrir os olhos para as coisas divinas, para a ajuda ao próximo, as causas sociais, humanitárias, olhar o amor da nossa família, o olhar carinhoso dos nossos filhos, do nosso marido, das esposas, olhar bem nos olhos, o olhar daquele amigo que vem te dar um conselho e que você continua rígido, duro, achando que ele não está fazendo certo, não está aceitando o que ele está dizendo, né? Olhar com carinho para o irmão que progride, que faz o que a gente não tem condição de fazer, e a gente com um olhar para o outro, olha com recriminação ou com inveja, ou fazendo pouco, ou fazendo crítica. Olhar para o irmão que tem talentos que nós não temos. Cuidado ao olharmos o nosso irmão também e fazermos uma imagem errada, ou criticá-lo, ou discriminá-lo por ele ser simples, por não estar bem trajado, por não ser de posição social. O olhar faz isso tudo. Nossos olhos podem nos salvar ou nos culpar, ou seja, nos incriminar. Ele pode ser o nosso céu, o nosso inferno. Não é verdade? O nosso recado de hoje, para todos vocês, é que olhemos nos olhos do nosso irmão ao falarmos. Observemos o que diz a sua alma através da mensagem dos seus olhos. E a gente convida vocês também, convidamos todos nós, para vigiarmos, olharmos para dentro de nós mesmos também. E olhar quantas vezes nós olhamos com olhar de maldade, nós criticamos, nós demos mensagem no olhar para outros amigos, recriminando aquele que está ali, porque a gente dá muitas olhadelas malvadas. Muitas vezes não é necessário nem que a gente fale. O olhar fala mais do que as palavras, não é verdade? Mas neste momento, o Conversando comigo, convida vocês, todos nós ouvintes, a fecharmos os olhos. Fecharmos os olhos para chegarmos até Deus, para chegar mais perto da espiritualidade maior. E vamos pedir de coração, para que Deus nos mostre quantas vezes nós, como no filme, que Ele nos mostre quantas vezes nós olhamos erradamente, quantas vezes fechamos os olhos quando deveríamos abrir ou abrimos quando deveríamos fechar. E vamos pensar em Jesus, silenciemos um pouco. Vamos pensar em Jesus, porque quando fechamos os olhos e pensamos em Jesus, nós vemos a sua imagem. Até os que não enxergam, quando fecham os olhos, veem a imagem do Pai. Agora, abramos os olhos e contemplemos a imagem da paz, da justiça, do amor, que é o próprio Jesus. É isso que a gente quer de vocês hoje. Esperamos de coração que neste domingo, nesta semana e em todas as outras que virão, fechemos os olhos para enxergar Jesus e colocá-lo no nosso coração. E abramos os olhos para as suas maravilhas e as bênçãos que Ele traz para a gente. O nosso bom dia. Entrevista com profissional em destaque na semana. Olá, amigos! O Evangelho no Lar é uma reunião com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Para falar sobre este assunto, recebemos hoje a apresentadora e expositora espírita Maria Isilda. Seja bem-vinda, Maria Isilda. Muito obrigado, Ela. É um prazer, uma alegria estar aqui. É sempre bom, né? Sempre bom falar, ainda mais falar de Evangelho no Lar é sempre muito bom. Então, eu gostaria que você respondesse, explicasse pra gente como é o Evangelho no Lar e com qual frequência nós devemos fazer. Bom, vou começar pela frequência. A frequência uma vez por semana basta, né? Há quem faça todos os dias, mas não é necessário. Uma vez por semana é o suficiente para você amparar, proteger o seu ambiente familiar, sua família e até mesmo a vizinhança, né? Por exemplo, se você mora num prédio, você consegue proteger
muitos andares com a sua prática do Evangelho no lar, né? Então é uma coisa muito importante, porque além de harmonizar a família, harmoniza o ambiente e os vizinhos, né? Você ajuda a ter uma convivência mais harmoniosa com todo o prédio. E se numa rua, numa casa, você consegue também abranger um bom número de casas, né? Então é muito interessante. Como fazer? Então é muito simples. Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos escolher primeiro um dia. Qual é o dia da semana que eu tenho a disponibilidade, é o dia e horário, que eu tenho a disponibilidade de utilizar 20 minutos, meia hora no máximo, para fazer esse estudo. Então, se eu vou fazer junto com a minha família, eu vou combinar com os membros da família o melhor dia para que todos possam estar juntos. Então, tem que ser sempre no mesmo dia e no mesmo horário, todas as semanas. Eu vou começar a leitura do Evangelho pela primeira folha do Evangelho, enfim, até introdução, prefácio. Eu vou começar a ler, cada semana eu vou ler um trecho desse livro, né? E vou comentar. Então não precisa ser um trecho muito grande, um trecho que tenha entendimento para você discutir, que tenha conteúdos para você poder discutir sobre aquilo que você está lendo, né? Então, na verdade, começa-se, quando você vai fazer o Evangelho, começa-se com uma prece. Toda a prática espírita começa com uma prece. Então você faz uma prece para harmonizar o ambiente, né? Aí, há quem use um livro de mensagens, enfim, para preparar, né? Pode ser antes da prece, pode ser depois da prece. Na minha casa eu costumo usar depois da prece. Faço uma leitura que às vezes eu nem comento, só para harmonizar mais ainda o ambiente. E aí começo a ler o Evangelho. Leio aquele pedaço e comento. Comento do que eu entendi daquele trecho lido. Se as pessoas que estão comigo também quiserem fazer algum comentário, faça, mas não discutir, não ficar debatendo isso, criando polêmicas, não. Vamos discutir aquilo que nós entendemos e depois, se algo ficou por discutir, depois você faz isso após o término, porque a ideia, né, o objetivo maior não é polemizar, é estudar, né? Leu o trecho, comentou, aí a gente vai fazer o quê? Vibrações. Então nós vamos vibrar. Vibrar de acordo com aquilo que você deseja. Efetivamente vamos vibrar pelo planeta, vamos vibrar de uma forma geral, né? O planeta Terra, pessoas que estão enfermas, familiares nossos, amigos nossos, enfim, aquilo que te traz uma lembrança e que você deseja vibrar. E a vibração é simples, né? É nomear essas pessoas e desejar o melhor para elas, né? Então, que elas sejam beneficiadas pela paz, pela saúde, enfim, né? E depois disso, então faz-se uma prece final. Isso tudo demora de 25, 30 minutos, às vezes 20 minutos, 30, depende do trecho que você leu, foi facilmente entendido, vai 20 minutos, 25, mas até meia hora é um bom tempo para fazer isso. E todas as semanas. Em seguida, e a gente não vai ler ao acaso. Então, eu comecei na primeira folha, então marco onde eu terminei, para na semana seguinte começar a partir daquele pedaço, daquele trecho. E leio mais um pedaço, e vou lendo até o final do Evangelho. Quando termina, quando você, depois de um ano mais ou menos, sei lá, de algum tempo, você chegou ao final do livro. Começa outro? Não, começa tudo de novo. E é interessante, Ellen, porque a gente lê, estuda, e quando a gente volta no mesmo capítulo, nas mesmas lições, você fala, nossa, mas isso eu li? Eu não lembro disso, ou eu não entendi assim. Você vai começando a entender de uma outra forma, com muito mais facilidade, e aquilo vai se encaixando na sua vida de tal maneira que você vai mudando-se, porque você não vai mudando o outro, você vai se mudando, porque aquilo vai incorporando ao seu dia a dia. Então é extraordinário, né?
E as crianças podem participar? Podem, lógico. É interessante porque elas vão já incorporando as lições. E agora, hoje, atualmente, né, nós temos livros dedicados a essas crianças. Então você pode até usar um pouco do Evangelho no Lar para crianças, né? Aqui na nossa editora Mundo Maior existem livros adequados às crianças. Então você pode até usar um trechinho para que elas entendam mais fácil. Há quem faça só com os livros dedicados às crianças. Tem famílias que fazem assim, fazem o semanal comum e depois faz um especial para as crianças, porque as crianças querem. Então, também não tem problema, é sempre um reforço, né? Mas elas participarem do Evangelho familiar, não tem problema. Tem crianças até que já participam da prece, aqueles que já sabem ler, às vezes leem o trecho do Evangelho. Então, é interessante, porque eles vão se habituando a conhecer as leis divinas e a incorporar a religiosidade, que é muito mais importante do que, ele tem tal religião. Não, ele vai incorporando essa coisa da espiritualidade, da religiosidade, né, de compreender os porquês da vida, de como funciona a lei, de convivência. Então, é muito importante. E quem mora sozinho, como fazer o Evangelho? Sozinho, né? Por exemplo, eu comecei sozinha. Porque os meus familiares, né, meu marido e meus filhos, não tinham horário, era a desculpa que eles usavam, não tem horário para fazer o Evangelho. Mas toda manhã de quinta-feira, que era o horário que eu fazia, eles saíam, os meninos para a escola, o marido para o trabalho, eles diziam assim, mãe, hoje tem Evangelho. Meu marido dizia, hoje tem Evangelho. Eles queriam aquilo, eles sentiam bem, eles achavam que aquilo era um benefício para a família, mas eles ainda não faziam. Até o dia que eles me pediram para fazer junto. Só que não podia ser naquele dia, porque aquele dia eles não podiam, mas eles arranjaram um dia em que eles estavam juntos e aí, então, recomeçamos o Evangelho em família, né? Mas sozinho você pode fazer, você faz o mesmo procedimento. Faz a sua prece, faz a sua leitura, as vibrações. Muitos comentam em voz alta, porque para eles é mais fácil de compreender, enfim. Há aqueles que ainda não querem fazer em voz alta, mas também não tem problema. Eu acho mais importante em voz alta, porque você assimila melhor, né? Faz as vibrações, a prece final, encerra. E está tudo certo. E você ampara e protege o seu lar, né? Esse você protege, né? A espectadora Priscila, de Cambuí, ela nos enviou uma mensagem perguntando se é possível que algum irmão espiritual possa querer se manifestar durante a realização do Evangelho. É possível? Então, isso aí, vamos pensar juntos, né? É interessante que existe uma equipe espiritual que vem nos assessorar nesse Evangelho, né? O bom senso diz que não é o lugar adequado para você dar passividade a espíritos, porque você não tem o amparo adequado para esse tipo de atividade, né? O ideal é que você tenha esse tipo de procedimento, de passividade no centro espírita, onde o ambiente é preparado para tal tarefa. Ali a equipe vem preparada para o estudo do Evangelho, que é um pouco diferente, né? Então, o espírito vai querer, mas você não vai dar passividade. Não basta só o espírito querer, basta que o médium, se é que existe um médium naquela família, que ele dê a passividade. E se ele é um médium equilibrado, ele sabe que ali não é o momento de fazer isso, né? Porque pode até desequilibrar se ele não estiver adequadamente preparado, se ele não estiver confiante, enfim, ele pode dar trabalho para a equipe espiritual. Não é o recomendável, né? Que você dê passividade a espíritos nesse momento. Muito obrigada, Marizilda. Eu que agradeço, um prazer, né? Poder colaborar um pouquinho que seja para que as casas sejam mais amparadas e protegidas, né? E você que está nos assistindo, realiza o Evangelho no Lar? Conta pra gente, deixe sua mensagem. Estamos encerrando mais um programa Cirurgia da Alma. Esse programa educativo, esse programa profícuo, né? Um programa de transformação do ser, de informação, um programa cultural. Agradecemos a você a audiência e rogamos ao Mestre Jesus e à Virgem Maria Santíssima que derrame
sobre cada ouvinte, sobre seus familiares, sobre esta cidade, sobre seus lares, muita luz, paz e harmonia, e que todos vocês possam ter uma excelente semana, uma semana de tranquilidade, uma semana de prosperidade, de realizações, muita paz para todos. Um abraço fraterno de todos que fazem o programa Cirurgia da Alma. Prece final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Você acabou de ouvir o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos de volta. Deus abençoe a todos.